Mas afinal de contas, o que é que muda num negócio quando tem um podcast? É exatamente sobre isso que nós vamos falar neste episódio. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana Marques e todas as semanas trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado, preparada? Então, bora lá! Quando falo com a maior parte das empreendedoras sobre lançar um podcast, a conversa começa sempre por um dos três caminhos. Ah, estou com medo, não sei qual é que vai ser o equipamento certo, deve ser uma coisa muito cara e o ainda não estou pronta, ainda não é o momento. O que raramente está aqui no cerne da conversa é a razão real para tudo isto. E eu não estou a falar em ter uma voz, não estou a falar em construir uma comunidade, que também são válidas e são verdadeiras, mas que no fundo, se calhar são abstratas demais para fazer as empreendedoras dar um passo em frente e sentarem-se em frente do microfone. Estou a falar efetivamente no que é que muda concretamente no negócio quando existe um podcast. E, na verdade, muda muito mais do que aquilo que a maioria das pessoas imagina, mesmo antes de começar. E é sobre isto que eu quero te falar hoje. Diz-me, provavelmente tens um Instagram, um Facebook e até talvez tenhas um e-mail. E sabes que cada um destes canais que tu estás a utilizar tem realmente aqui um objetivo próprio. Eles têm o seu próprio papel, mas nenhum deles, nem o Instagram, nem o Facebook, nem o e-mail, fazem o que o podcast faz. Quando alguém está a ler um post, passa o quê? 30 segundos contigo? Mas quando alguém ouve e te ouve num episódio, quanto tempo passa contigo? 20 minutos, 30 minutos, 15 minutos. E isto é realmente aqui um ponto muito importante, que é o tempo que a pessoa passa contigo e a forma como vai desenvolvendo esta relação contigo. Porque a pessoa vai percebendo quais é que são as palavras que tu escolhes, de que forma é que tu fazes as tuas pausas, como é que tu comunicas, qual é que é o raciocínio que acaba por estar por trás disto, quais é que são as histórias que tu contas, vai sabendo um pouquinho mais sobre ti. E no fundo, acaba por criar uma ligação completamente diferente que não é possível ser criada com texto. E isto, quem tem um podcast que regularmente lança episódios, a verdade é que vai criando esta ligação com os ouvintes, como que se as pessoas te conhecessem, mesmo ainda antes de te conhecerem. E quando te contratam ou quando decidem trabalhar contigo, isto muda tudo, porque ela já tem uma relação contigo. A decisão de trabalhar ou não contigo já está tomada antes de te contactarem. E na verdade, eu já perdi a conta às vezes que os clientes me disseram qualquer coisa do género de eu ouvi-te durante meses antes de me inscrever. Eu ouvi isto ou aquilo no teu podcast e estava constantemente a ouvir-te e aquilo fazia muito sentido. E estavam a ouvir e estavam a decidir e a confirmar que eu era a pessoa certa para os ajudar. E quando chegaram aqui ao momento, já não havia hesitação. E é isto realmente que pode acontecer-te. Eu quero explicar-te aqui uma coisa que é muito importante. Há uma diferença entre ser conhecido, ok? E há uma diferença em saber sobre aquela pessoa, em aquela pessoa realmente ser a referência. E esta diferença faz toda a diferença. Porque quando a pessoa pensa num tema, já há aquela pessoa de referência que lhe vem à cabeça. E quando nós temos um podcast, qual é que é a diferença que isto pode fazer? O podcast vai ajudar realmente a que tu sejas a referência quando pensam naquele tema. Quando tu publicas consistentemente sobre o teu tema, quando tu aprofundas, quando tu trazes novas perspectivas, quando realmente tu as fazes pensar e que encontram aqui assuntos que não encontram noutro sítio, tu começas a ser referência. Claro que isto não acontece de um dia para o outro, é claro. Mas se não fizeres isto, isto não existe. Se não tiveres este podcast, isto não existe.
Então quer dizer que ao longo dos meses, a forma como tu és percebida pelo mercado ao ter um podcast vai mudar e mudar completamente. E isto tem consequências práticas, porque quando os clientes chegam, já chegam convencidos. Quando as parcerias aparecem, já são de um nível completamente diferente. Os convites para falar, para colaborar, para ser entrevistado noutros podcasts ou em eventos para palestrar, eles começam a aparecer. Isto porquê? Porque tu foste fazendo o trabalho de forma orgânica, foste construindo o teu próprio palco, porque tu foste fazendo isto realmente não de forma extraordinária, espampanante, com foguetes e fogo de artifício, não, mas que tu foste consistente no teu trabalho e que mostraste realmente quem eras e mostraste a tua disponibilidade e a pessoa acabou por te encontrar. Entendes como é que isto pode fazer a diferença no teu negócio? É que uma coisa que as pessoas não antecipam antes de começar um podcast é quanto o podcast também pode simplificar toda, toda a comunicação do negócio, tudo o resto. Quando tens um episódio por semana, tu tens o tema da tua semana mais do que definido. E esse tema vai virar um post do Instagram, vai virar também um e-mail, vai virar um reel se fizer sentido, vai virar um carrossel, vai virar um artigo de blog, vai virar mil e uma coisas. O episódio é um núcleo e tudo o resto vai derivar à volta dele. E se não tiveres um podcast, cada peça de conteúdo é uma decisão nova que tu tens. E já não tens um sistema de comunicação. Não, estás sempre a pensar o que é que eu publico hoje, sobre o que é que eu publico hoje, em que formato. Com o podcast, tudo muda. Estas decisões já estão tomadas. É efetivamente isto que eu ajudo os meus empreendedores a fazer. Não é fazer mais uma coisa com o podcast, não é inventar mais coisas todas as semanas. Não, é criar um sistema de comunicação, é operacionalizar e colocar o podcast a trabalhar para nós. Como? Com uma estratégia de conteúdo que é sustentável e que não vai depender da inspiração constante para existir. Não, ok? É algo que já é construído com estratégia que vai servir-te a ti e o teu negócio. Faz sentido para ti? Olha, mas antes de terminar, eu quero ser aqui muito honesta contigo. E quero realmente que não coloques aqui expectativas irrealistas sobre o podcast, que é aqui sobre o tempo que é necessário, ok? E aqui não estou a dizer o tempo que é necessário dedicar-nos, é realmente sobre o tempo que é necessário, sobre a consistência, ok? Porque nas primeiras semanas provavelmente não vais notar logo diferença. Então, o podcast vai-te ajudar primeiro a organizar o pensamento, vai-te ajudar primeiro a entrar na tua rotina aos poucos, vai-te ajudar também sobre o teu posicionamento e a posicionar-te da melhor forma à medida que vais comunicando e que vais falando alto, mas isto não acontece de um dia para o outro, ok? Isto vai acontecendo aqui ao longo do tempo. Então, podcast é também uma escola de comunicação, mas precisa de tempo, ok? Precisa que tu dediques também tempo a ele. Então, é algo que vai demorar um pouco, mas os resultados começam a aparecer, os comentários começam a aparecer, vais construindo a tua audiência a pouco e pouco, vais aqui alinhando o teu sistema de comunicação e tudo começa a fluir. Então o que é que acontece de mal? É se tu desistires cedo demais, porque 10 episódios não vão chegar, 3 meses não vão chegar, então é realmente preciso que tu cresças de forma sustentada e para isso é preciso tempo e dedicares esse tempo. E começares a pensar não para os 10 episódios, não para os 20, mas para os 50, para os 100, para os 200. Porque quando nós temos um negócio, é preciso dedicarmos tempo a ele. A mesma coisa do podcast. E isto vai acontecer semana após semana. Semana após semana, os clientes vão realmente perceber como é que podem confiar em ti, quem é que és tu, como é que os podes ajudar. Isto não vai acontecer de um dia para o outro. Então, eu lembro-me sempre daquela imagem, não sei se tu sabes, daqueles mineiros em que um deles estava quase a chegar aos diamantes, faltavam poucos centímetros e desistiu. E o outro
continuo a cavar. Então, ter um podcast é mais ou menos isto. É continuar, mesmo sem saber o que é que estava lá por trás, a continuar a cavar. Os diamantes hão de chegar. Muitas vezes, não no momento em que nós queremos, mas no momento certo. É preciso ter resiliência e é preciso também ter consistência e compromisso. Compromisso connosco e compromisso com o nosso negócio. Espero que neste episódio te tenha mostrado aqui realmente o que é que o podcast pode fazer por ti e pelo teu negócio, e que muitas vezes, quando me perguntam afinal se é o medo, se é o equipamento que estão a impedi-las, se não é realmente o facto de não conseguirem ver o que está além de construir um podcast e não terem este compromisso consigo próprias e com o seu negócio. Encontramos-nos no próximo episódio. Mais um episódio que chega ao fim, mais uma aventura que partilhei contigo. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me 5 estrelas na plataforma em que estiveres a ouvir este podcast, se este podcast fez sentido para ti. Um beijinho muito sonoro. Chua!